Continuando a série Propósito, hoje nós vamos estar falando que nós vamos ser ajudados, nós vamos ter cooperação para cumprir o nosso propósito. Em Romanos capítulo 8, o verso 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Então, o que está falando aqui é que aqueles que estão chamados segundo o propósito de Deus, ele vai ter proteção na sua vida, ele vai ter ajuda. Ou seja, todo acontecimento ao seu redor, não importa que seja acontecimentos positivos ou negativos, não importa, mas todos vão te conduzir para a realização do seu propósito. Então, isso é fantástico, né? Então, quando você aceita fazer a vontade de Deus, todo acontecimento em sua vida vai te conduzir ao propósito. Então, a Bíblia é cheia de exemplo disso. Então, é uma palavra muito forte. Mas a sua vida não vai estar solta, você não vai estar mais dependendo das circunstâncias. Você vai ter proteção, você vai ter direção, você vai ter uma mão forte te conduzindo. O universo todo, né, vai te auxiliar para que você desempenhe as suas funções dentro desse propósito. E a Bíblia tem vários exemplos. Primeiro, o exemplo de José, que é tão conhecido. Ele foi vendido pelos irmãos, sofreu injustiça, foi preso. Mas aquilo aqui podia ser destruição, o preparou para depois ele assumir um alto cargo no Egito. Foi abaixo de Faraó. E olha que, por isso é importante, quando acontece coisa ruim, a gente tem que estar preparado, né, para firmar na fé. Acontecimentos são passageiros, propósito é eterno. Outro exemplo nós podemos ver é Daniel. Então Daniel passou por diversas situações, a sua nação foi destruída, né, Israel, Jerusalém, e ele foi conduzido como escravo. Mas como ele não abriu mão de viver a sua vida com Deus, procurar cumprir a vontade do seu Deus, ele tornou um grande homem em vários impérios. Então, ele se tornou aí primeiro-ministro, podemos dizer aí, né, na Babilônia, no Império Persa, né? Podemos falar sobre Esther, rainha. Ela se tornou rainha com propósito de livrar o seu povo, né? E o seu tio também foi feito primeiro-ministro do Império da Pérsia, Davi, né? Então, o Golias, que era uma afronta que teve que enfrentar, na verdade, o ajudou a cumprir o que Deus tinha colocado nas suas mãos, ser um grande rei. Mesmo a perseguição de Saul, você vê Moisés, né? O decreto de morte que tinha sobre as crianças lá, levou a sua mãe, a seu irmão, levar lá e colocar no rio e ele chegar ali na filha de Faraó. Então você vê que nada é por acaso naquele que decide viver o propósito de Deus. Então já pensou sermos ajudados pelas circunstâncias? O mundo mover a nosso favor? Tem muita gente que às vezes passa por circunstâncias e é um ditado errado que fala: tudo de errado na minha vida, né? Então talvez alguns de vocês tenham visto: tudo deu errado na minha vida. Mas então, viva o propósito de Deus e tudo vai dar certo, mesmo que você passe por lutas, mesmo que você passe por dificuldades.
É até difícil, tem que ser pela fé acreditar nessa palavra. Tudo coopera para o bem daqueles que amam Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Já pensou? Então, o apóstolo Paulo, quando ele passou lá, quando estava indo para Roma, ele passou por tempestade, perdeu o navio todo, esteve entregue à morte, ali tudo foi propósito. A circunstância foi usada por propósito, que ele haveria de levar o evangelho a Roma. Ali pôde testemunhar, lá na ilha de Malta, parou ali, orou, falou de Deus, para aqueles que estavam no navio, né? Para os prisioneiros, para a tripulação, para as autoridades. Então ele chega lá em Roma com um testemunho fortíssimo, né? Reconhecido, né? E mais cheio de certeza, de convicção em relação ao cuidado de Deus. Então tudo coopera para que a sua vida ela possa refletir a glória de Deus nesta terra.